Algumas figuras não são destruídas pelo tempo, são distorcidas por ele. O que um reino chama de ameaça, às vezes nasceu como cura. O que parece traição, às vezes começou como poder que ninguém soube aceitar. Hoje você vai descobrir por que Morgana Le Fay, uma das mulheres mais temidas de Camelot, talvez tenha sido, antes de tudo, uma guardiã do invisível. Eu sou Ivan Lucas e você está no Folclores e Lendas pelo Mundo. Durante séculos, Morgana Le Fay foi lembrada como a sombra de Camelot, a feiticeira, a manipuladora, a mulher que desafia Arthur, corrói alianças e aparece sempre perto da queda. Essa é a imagem que venceu, mas nem sempre foi assim. Antes de ser tratada como o rosto do perigo, Morgana surgiu cercada por outra ideia, a da cura, do saber e da névoa que separa o mundo humano de um lugar mais antigo. E é justamente aí que a história começa a ficar mais interessante. Porque quando uma personagem atravessa tantos séculos mudando de rosto, a pergunta deixa de ser apenas quem foi Morgana e passa a ser outra. O que cada época precisou fazer com ela? Em outras palavras, talvez a grande feiticeira de Arthur diga menos sobre magia e mais sobre medo, poder e memória. Mas a Morgana mais antiga não entra na história como vilã. Ela entra como promessa. A primeira grande aparição literária de Morgana costuma ser ligada ao século XII, em Vita Merlini, de Geoffrey of Monmouth. E o detalhe decisivo é este. Ali, ela não surge como a destruidora de Camelot. Surge como a governante de Avalon, uma ilha extraordinária, quase fora do tempo, para onde Arthur é levado na esperança de ser curado. Esse ponto muda tudo, porque a Morgana inicial não é apenas mágica. Ela é erudita, é associada às artes de cura, à mudança de forma e até a saberes que o mundo medieval entendia como elevados, incluindo matemática e astronomia. Em vez de uma bruxa reduzida ao caos, o texto antigo apresenta uma mulher ligada ao conhecimento e ao domínio de forças que o mundo comum não compreende por inteiro. Por trás dela, muitos enxergam ecos de tradições celtas mais antigas, como se Morgana fosse a continuação literária de algo que já vivia no imaginário muito antes de Camelot ganhar forma. Só que, quando a lenda atravessa fronteiras e muda de autores, Morgana também muda de destino. Com o avanço dos romances franceses e das versões mais elaboradas do ciclo arturiano, Morgana deixa de ser apenas a senhora distante de Avalon. Agora, ela entra na família, torna-se irmã ou meia-irmã de Arthur. E essa aproximação muda sua função na narrativa. Quanto mais ela se aproxima do centro do poder, mais perigosa se torna aos olhos da tradição. Em vez de permanecer como figura do outro mundo, Morgana passa a circular entre o trono, a corte e os segredos de Camelot. Ainda carrega o dom de curar, ainda preserva a aura feérica. Mas aos poucos, a personagem começa a ser reposicionada. Ela já não é somente aquela que pode restaurar o rei. É também aquela que conhece demais, vê demais e interfere demais. Esse deslocamento é decisivo, porque Morgana deixa de ser apenas uma força mítica da margem e vira um problema político, familiar e simbólico dentro do coração do reino. E quando o saber entra no palácio, ele deixa de parecer sagrado e começa a parecer ameaça. É nas versões posteriores que a imagem mais famosa de Morgana realmente se consolida. A curadora de Avalon continua ali, mas agora dividindo espaço com outra figura. A mulher ciumenta, calculista, sedutora, vingativa, capaz de prender cavaleiros em ilusões, conspirar contra Arthur e transformar magia em arma. Em alguns textos, ela usa encantamentos para capturar Lancelot. Em outros, interfere no vínculo entre Arthur
e Guinevere. Em outros ainda, seu conhecimento passa a ser explicado como aprendizado de livros ocultos e do próprio Merlin. O detalhe importante é que Morgana não perde poder. Ela perde inocência narrativa. O mesmo dom que antes podia salvar, agora parece corromper. E isso diz muito sobre o modo como a literatura medieval passou a olhar para mulheres autônomas, instruídas e difíceis de submeter. A magia de Morgana não muda apenas de efeito, ela muda de julgamento. O que antes parecia extraordinário passa a soar perigoso. E nesse ponto, a lenda já não está apenas contando a história de uma feiticeira, está revelando a ansiedade de uma cultura. Mas a pergunta mais forte não é por que Morgana ficou sombria, é porque a tradição precisou escurecê-la. Morgana Le Fay sobrevive porque nunca cabe numa única definição. Ela é cura e ferida, porta e abismo, conhecimento e desordem. Em muitos sentidos, ela representa o medo de um poder que não pode ser domesticado. E talvez seja por isso que sua imagem tenha oscilado tanto entre a guardiã e a vilã. Quando a tradição olha para ela com reverência, Morgana é a mulher capaz de restaurar o rei. Quando olha com desconfiança, ela vira a força feminina que ameaça o centro do poder masculino. Essa ambiguidade não é um defeito da personagem, é o seu coração. Morgana encarna uma verdade antiga. Tudo aquilo que transforma também assusta. A floresta cura, mas esconde. A névoa protege, mas desorienta. O saber liberta, mas rompe hierarquias. E Morgana pertence exatamente a esse território. Não ao da bondade simples, nem ao da maldade fácil, mas ao espaço incômodo onde o poder deixa de pedir permissão. Talvez seja por isso que, séculos depois, Morgana ainda continue voltando com novos rostos. A permanência de Morgana na cultura pop prova que ela nunca foi só uma personagem medieval. Em Excalibur, filme de 1981, ela aparece como a grande força de sedução, ambição e destruição que acelera a ruína do mundo arturiano. Já em The Mists of Avalon, As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley, a perspectiva muda. Morgana, ou Morgaine, volta a ser lida por dentro como sacerdotisa e herdeira de uma espiritualidade antiga pressionada por uma nova ordem. Na série Merlin, da BBC, a personagem ganha uma trajetória que muita gente reconhece imediatamente. A de alguém que não nasce monstruosa, mas vai sendo empurrada para o conflito por medo, repressão e isolamento. E no universo da Marvel, Morgan Le Fay sobrevive como feiticeira de escala épica, atravessando séculos, realidades e heróis modernos sem perder seus pilares mais antigos: magia, sangue arturiano, disputa por poder e vínculo com o fantástico. O que muda em cada versão não é só o figurino, é a pergunta feita sobre ela. Morgana é uma vilã? Uma guardiã vencida? Ou a prova de que certas mulheres poderosas nunca são deixadas em paz pela própria lenda? Mas existe um detalhe ainda mais poderoso do que todos esses rostos modernos. No fim de muitas versões, Arthur volta para ela. Talvez o maior sinal da força de Morgana esteja no fim. Mesmo depois de intrigas, conflitos e versões que a pintam como ameaça, a tradição nunca consegue afastá-la completamente do destino de Arthur. Em muitas narrativas, é para Avalon que o rei retorna, e é Morgana quem está ligada a esse limiar. Isso é enorme, porque significa que, no instante mais decisivo da matéria arturiana, a personagem não some como simples inimiga derrotada. Ela volta a ocupar o lugar que sempre pareceu ser dela, o de guardiã da passagem, da cura impossível, do intervalo entre o fim e o retorno. Há algo profundamente simbólico nisso. O reino pode chamá-la de perigosa. Os cronistas podem torná-la mais sombria.
A cultura pode desconfiar de seu poder. Ainda assim, no momento em que Arthur cai, é para o território de Morgana que a lenda se inclina, como se Camelot, no fundo, soubesse que a espada governa o reino, mas a névoa guarda o mistério. E talvez seja exatamente por isso que o nome dela nunca desapareceu. Ele virou até miragem. No fim, Morgana Le Fay continua onde sempre esteve, entre mundos. Nem totalmente humana, nem totalmente feérica, nem santa, nem simples vilã. Ela é a lembrança de que certos personagens não foram feitos para trazer conforto, mas para expor aquilo que uma cultura teme admitir. O medo do saber que não se curva, o medo da mulher que não aceita o papel que lhe deram, o medo do poder que cura e por isso mesmo também pode julgar. Talvez Morgana não tenha sobrevivido por ser maligna. Talvez tenha sobrevivido porque é impossível reduzi-la. E toda vez que a névoa fecha o caminho em torno de Camelot, a mesma sensação retorna. Algumas figuras não desaparecem. Elas apenas esperam que o tempo volte a precisar delas. Chegamos ao final de mais uma história. Se esse vídeo fez você enxergar Morgana Le Fay para além da imagem da feiticeira sombria, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificação para continuar explorando mitos, lendas e símbolos que atravessam o tempo. Agora, eu quero saber a sua opinião. Para você, Morgana foi uma vilã de Camelot, uma guardiã de Avalon, ou o reflexo de um medo antigo diante de uma mulher impossível de controlar? Me conta nos comentários, eu leio todos. Se quiser apoiar ainda mais o canal, você pode impulsionar os nossos vídeos clicando no botão Hypar, nos ajudar com R$2 comprando um Valeu Demais, ou fazendo parte do nosso clube de membros, onde por apenas R$13,99 você se torna um membro curioso, ganhando selos de fidelidade que vão evoluindo com o tempo, emojis personalizados para usar em comentários e ainda seus nomes citados nos finais dos vídeos em forma de agradecimento. Mas, independentemente disso, a sua presença aqui já faz toda a diferença. Muito obrigado por caminhar com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, aqui em Folclores e Lendas pelo Mundo.